Existe um descanso para o povo de Deus. Resta um repouso preparado para nós. Jesus é o caminho para esse descanso. Eu estou caminhando. Muito bom dia, tudo bem? Pastor Paulo, Igreja Batista Seara. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Eu quero meditar numa passagem com você nesse dia. Hoje é quinta-feira. Segundo o livro de Reis, no capítulo 5, quando fala, do Naamã, Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de oportunidades, E muitas vezes nós perdemos a oportunidade que Deus dá. Muitas vezes a gente perde a oportunidade que Deus dá para a gente. Naamã, ele era um homem pomposo, Era, no linguajar de hoje, o rei da cocada preta, Todo mundo temia ele. Era um comandante do exército do rei da Síria. Só que Naamã, ele tinha um problema, E esse problema que ele tinha, só a família dele sabia do que ele tinha, do que ele sofria, que era leproso. E segundo estudiosos, essa lepra era debaixo do braço. A lepra que ele tinha era debaixo do braço. Como a gente diz lá na roça, era no sovaco. No sovaco. Hoje na cidade, o pessoal fala nas axilas. Então, Naamã tinha um problema nas axilas ou no sovaco, onde você achar aí, Só que para as pessoas, Naamã não passava o problema. Entende? As pessoas não sabiam do problema que ele tinha. Só sabia o problema que ele tinha quem convivia com ele, E um dia, eles tinham ido guerrear numa batalha contra Israel e eles levaram uma menina, Como diz a Bíblia, levaram uma menina como para trabalhar para a esposa dele. E essa menina acabou sendo a salvação de Naamã, porque ele tinha acabado de chegar de uma batalha, E a menina ouviu ele comentando alguma coisa. E a menina disse: olha, se o meu senhor fosse a Israel, há um homem de Deus lá, que se ele chegasse na frente do homem de Deus, ele seria curado dessa lepra. Então isso chamou a atenção de Naamã. E Naamã então pega e vai e fala com o rei da Síria, para que o rei da Síria fizesse uma carta, indicando ele. O rei da Síria faz a carta. O rei de Israel tem isso como uma afronta, fala: sou eu Deus agora para curar, Mas o Naamã acaba indo para lá, Naamã acaba indo para lá. Vai junto com a carta, leva alguns presentes, pensando que é dessa forma, Milagres não tem troca, A gente pensa, tem muitas pessoas que pensam nisso, Eu vou trocar alguma coisa aqui com Deus, vai dar tudo certo. Ele foi para lá. O rei de Israel ficou bravo, Porque o rei da Síria tinha afrontado ele. Então ele pega e disse assim: sou eu agora Deus para curar? E a situação chega até Eliseu. Olha como que Deus é um Deus de oportunidade. A menina, o problema que ele tinha, a menina, A situação chega até Eliseu. Os reis entram em contato. O rei de Israel fica bravo porque está achando que está fazendo uma afronta com ele. Chega até Eliseu. Eliseu fala: manda vir essa pessoa aqui. Só que o Naamã, ele pensa que ele vai ter um tratamento VIP por ele ser quem ele é. Naamã, ele pensa que o tratamento que ele vai receber é um tratamento VIP, só que Eliseu nem atende ele, nem atende. Ele manda um recado, fala para ele aí, para ele ir lá e mergulhar 7 vezes no Jordão.
Ele fica bravo, né, rapaz? Lá em Damasco tem 2 rios lá que é cristalino. Como é que esse cara aí, primeiro que nem de me atender, né? Você sabe o que ele está falando? Você está falando com o Naamã, rapaz, né? Eu tô aqui. Ele podia ser os dele, né? Mas para Eliseu ele era uma pessoa comum, normal. Então Naamã fica furioso, né? Já se viu pedir para que ele mergulhe num rio fédido, num rio de águas sujas, sabendo que lá em Damasco havia 2 rios com águas cristalinas. Onde já se viu? Isso era uma afronta para ele, né? Os soldados falam: ó, o senhor já está aqui mesmo, que custa fazer isso, né? Ele acaba sendo convencido, então ele pega e vai, né, até ao rio Jordão, lá onde era para ele mergulhar. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. O homem que vivia todo pomposo, o homem que escondia o problema, que escondia a dificuldade, agora ele vai ter que tirar as suas vestes, tirar as suas vestes, né, de comandante. Ele vai ter que se despir ali na frente dos soldados. Os soldados não sabiam da dificuldade dele. Então agora ele vai ter que se despir ali na frente dos soldados, porque ele não ia mergulhar com as vestes dele, ele tem que tirar as vestes. E quando ele tirasse as vestes, ele ia expor toda a dificuldade que ele tinha, todo o problema que ele tinha. Ele hesita em não ir, né? Mas ele acaba indo. Então ele pega, dá o primeiro... O súdito dele fala: vai lá, né, você já está aqui mesmo, não custa nada. Ele pega, tá bom, eu vou. Foi lá, foi a primeira, foi a segunda, tá vendo? Não resolveu. Foi a terceira, tá vendo? Não resolveu. Foi a quarta, não resolveu. Foi a quinta, não resolveu. A sexta, não resolveu. Mas na 7ª vez, quando Naamã mergulha ali, né, que ele se levanta, ele levanta completamente curado. O que eu quero dizer para você nessa manhã aqui? Primeira coisa, o orgulho é um dos maiores impedimentos que nós temos na humanidade. Ele podia ser grande, podia ser o grande comandante do rei da Síria lá na Síria, mas em Israel ele era uma pessoa comum, normal. Outra coisa, às vezes as pessoas, né, até sabem do problema que você passa, mas somente um pode te ajudar. Outra coisa, quantas vezes a gente começa uma situação, começa uma coisa e a gente não termina? Naamã podia ter desistido na primeira, ele podia ter desistido na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez. Quem sabe ele até tentou desistir. Irmãos, um dos problemas que nós temos hoje na nossa vida, falando como ser humano, é que a gente começa as coisas e não termina. Isso vai dar problema. A gente começa as coisas e não termina, não é? Você que está me vendo nessa manhã aqui, nesse dia, quantas coisas você começou e você não terminou? Tem gente que começa um tratamento, né, numa clínica, por exemplo, começa, mas não termina. Aí ele quer que as coisas dê certo. Quantas circunstâncias na nossa vida o orgulho nos impediu? Quantas circunstâncias na nossa vida nós escondemos a situação que nós enfrentamos, a realidade de quem nós somos? Estamos passando para as pessoas quem nós não é de verdade. Porque Naamã, ele passava para os outros que ele era pomposo, que ele era, né, o grande, né? Só que ele era um cara doente, que precisava do milagre. Quantas vezes isso acontece? Você não tem ideia de quantas vezes isso acontece. Talvez acontece com você ultimamente aí. Então, 2 coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui. 2 coisas. Primeiro, tira o orgulho. Não deixe o orgulho impedir você. Não esconda as coisas. Peça ajuda. Não esconda, peça ajuda.
A segunda coisa, quando você começar uma coisa, qualquer coisa que seja, termine. Porque isso vai ser um impedimento na sua vida. Você não tem ideia de quantas coisas as pessoas começaram e não terminaram. Ficou inacabadas. Estou falando disso espiritualmente e materialmente. Naamã saiu de lá curado. Ele queria dar todos os presentes que ele trouxe para o homem de Deus. Ele falou, não. Não é isso que vai fazer a diferença. Muitas vezes a gente pensa, e a gente até acredita, né? Que é ter um milagre da parte de Deus, você não precisa fazer troca. Deus não faz troca com ninguém não, meu irmão. Você quer receber um milagre da restauração? Faz que nem Naamã fez. Obedeça. Naamã, nossa, o cara podia ter vindo aqui, conversado comigo. Mas o cara nem veio aqui, o cara mandou um recado. Vai lá e fala para ele mergulhar no Rio Jordão. Que negócio que é esse? Quem que tá pensando que ele tá falando? Às vezes a gente deixa, né? Essas coisas atrapalhar a gente. Você quer que Deus mude a sua vida? Mude a forma de você entender as coisas. Tá bom? Fica com Deus, Jesus te ama. Igreja Batista Seara, Avenida M43, 2075, no Jardim Progresso, quinta, sexta. Aliás, Igreja Batista Seara, né? Cultos quintas, sábados e domingos às 7h30 da noite, tamo lá. Tá bom? Deus te abençoe. Tira o orgulho do lado. Você pode ser quem for. Tira o orgulho. Viu? E comece uma coisa e termine. Naamã podia ter... Não vou mergulhar aqui. Esse rio tá sujo, eu não vou aqui não, né? Eu vou mergulhar lá. Não resolveria. Por que ele já não podia ter falado para ele, mergulha lá no Farfar? Farpar? Não podia, Farpar, acho que é o rio, né? Não podia mergulhar lá. Mergulha aí nessa terra aí. Eu vou orar daqui, Deus vai te abençoar. Podia ou não podia? Podia. É isso que eu queria falar para você nessa manhã. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Vem, 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 Espírito Santo.